Bíblia Israelita Completa, Shemô, Êxodo capítulo 28. Depois farás chegar a ti teu irmão Aharon e seus filhos com ele, no meio dos Bnei Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Aharon, Nadab e Abiú, Eleazer e Itamar, os filhos de Aharon. Farás vestes sagradas para Aharon teu irmão, para quevode e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenho enchido do ruach de sabedoria, que façam as vestes de Aharon para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. Essas são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Farão as vestes sagradas para Aharon teu irmão e para seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino, torcido, obra de desenhista. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, formando com ele uma só peça, será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás duas pedras de berilo e gravarás nela os nomes dos Bnei Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo. Gravarás as duas pedras com os nomes dos Bnei Israel, guarnecidas de engastes de ouro as farás, e porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, para servirem de pedras de memorial para os Bnei Israel. Assim, sobre um e outro ombro levará Aharon diante de Yahweh os seus nomes como memorial. Farás também engastes de ouro e duas cadeiazinhas de ouro puro, como cordas as farás, de obra trançada. E aos engastes fixarás as cadeiazinhas de obra trançada. Farás também o peitoral do juízo, obra de artifício, e conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura, e o encherás de pedras de engaste em 4 fileiras. A primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Serão as pedras segundo os nomes dos Bnei Israel, 12 segundo seus nomes serão como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também fará sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra de trança de ouro puro. Igualmente sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro de obra trançada nas 2 argolas nas extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada meterás nos 2 engastes, e a porás nas ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Farás outras 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode. Farás mais 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do éfode para baixo, na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral pelas suas argolas, as argolas do éfode por meio de um cordão azul.
de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e não se separe o peitoral do éfode. Assim Aharon levará os nomes dos Bnei Israel no peitoral do juízo sobre o seu leve, quando entrar no lugar Kadosh, para memorial diante de Yahweh continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o leve de Aharon, quando entrar diante de Yahweh. Assim, Aharon levará o juízo dos Bnei Israel sobre o seu leve diante de Yahweh continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul. No meio dele terá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um debrum de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha, para que não se rompa. E nas suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro, entremeadas com elas ao redor. Uma campanha de ouro e uma romã, outra campanha de ouro e outra romã, terá nas abas do manto ao redor. E estará sobre Aharon quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar Kadosh diante de Yahweh, e ao sair, para que ele não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao eterno Yahweh. Pô-las em um cordão azul, de maneira que esteja no turbante. Bem na frente do turbante estará, e estará sobre a testa de Aharon, e Aharon levará a transgressão das coisas santas que os Bnei Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante de Yahweh. Também tecerás a túnica, enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás o turbante, e farás o cinto, obra de bordador. Também para os filhos de Aharon farás túnicas e far-lhe-ás cintos. Também lhe farás tiaras para quevode e ornamento. E vestirás com eles a Aharon teu irmão e a seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua. Estender-se-ão desde os lombos até as coxas. E estarão sobre Aharon e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar Kadosh, para que não levem transgressão e morram. Isto será regulamento vitalício para ele e para a sua descendência depois dele.